E a boa maneira de a gente começar o nosso estudo é lendo o primeiro capítulo até o versículo 14. Nós vamos começar a leitura do capítulo 1. E hoje eu vou dar uma introdução. Hoje eu só vou dar uma introdução. Eu vou assim, entrar em alguns pontos, mas não vamos de maneira nenhuma esgotar o assunto, mas a gente vai dar uma introdução sobre o livro. Nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar a ler aí a introdução do livro, capítulo 1, versículo 1. Irmãos, anotem aquilo que o pastor vai estar falando. Aquilo que for relevante, que tocar você, anote. Deus poderá falar com você ao longo desse estudo. Eu creio que nunca é vão, estudar a palavra. Se a gente está estudando e a gente está com o coração aberto, Cristo sempre estará comunicando conosco. Não há outro meio de Cristo comunicar senão pela palavra. A única forma de Cristo comunicar é pela palavra. Ele fala pela sua palavra, Ele pode comunicar da maneira que ele quiser, mas a maneira que ele escolheu, e principalmente é pela palavra. Então, na medida que a gente estudar, abra o seu coração, entendeu? E na medida que você, Deus te tocar, anote, faça perguntas. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, serei franco em dizer, vou pesquisar. Na próxima aula, vou trazer para você a resposta. Tá bom? Então vamos ler Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é esse o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado, ou 1 quilômetro. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, aonde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Bom, então nós vamos estudar Atos dos Apóstolos. Veja só, vamos começar pensando na autoria do livro de Atos. Fazer essa introdução pensando em quem é o autor, a data em que ele foi escrito, o propósito do livro, a que ele se destina, quem era o destinatário desse livro, o que Lucas tinha em mente
quando ele escreveu o livro de Atos. Vamos começar, então, nessa parte introdutória. A autoria do livro é o mesmo autor do evangelho, do terceiro evangelho, chamado de Evangelho de Lucas. O autor de Atos é o mesmo autor do evangelho de Lucas. Eu já coloquei logo de início que é Lucas. Mas eu quero mostrar para você por que Lucas é que escreveu Atos, apesar de em nenhum momento ele dizer, eu, Lucas, escrevi. Mas existem evidências que vão provar ou que vão mostrar que Lucas é o autor do livro de Atos. Em primeiro lugar, né, quem escreveu Atos é o mesmo autor de Lucas. Por quê? Porque eles têm o mesmo destinatário. O Evangelho de Lucas, queridos, foi escrito, destinado a uma pessoa. Essa pessoa tem nome. E a gente vai ver lá no Evangelho de Lucas. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 1. No versículo de número 1 até o 3. Vamos ler. Lucas 1. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Então, o autor do Evangelho de Lucas, ele escreve para alguém que ele chama de excelentíssimo Teófilo. Era um homem, era alguém interessado em saber como foi que começou o movimento de Jesus, como é bem essa história de ressurreição. Então Lucas, quando ele escreveu o evangelho dele, ele escreveu também o livro de Atos, que é a continuidade do livro de Lucas. Você nota que nessa introdução ele diz, pareceu-me adequado a mim, ó excelentíssimo Teófilo, depois de eu investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa ordenada. Então, irmãos, Deus levantou Lucas para escrever uma narrativa ordenada. Lucas era um homem culto, ele era um médico, ele era alguém culto, erudito, conhecia bem, né, inclusive o grego dos evangelhos todos. O melhor grego é o grego dele, é o grego mais bem escrito. O grego de Lucas e de Atos é outra evidência que mostra que é o mesmo autor. É um grego semelhante, a gramática perfeita, ao contrário do livro de João, que tem uma gramática muito ruim, né? Nós vai, nós veio, entendeu? Porque eles eram iletrados, muitas vezes eles falavam, outro escreviam, eles ditavam, outro escreviam, né? Lucas não, Lucas era um homem com conhecimento, igual Paulo, né? Eles tinham um conhecimento acima dos demais. Então você vê que o destinatário de Lucas, quem é? Teófilo. Agora vem comigo em Atos 1:3. Atos 1:1. E você vai ver o destinatário de Atos. Quem pode ler? Pode ler. Em meu livro anterior, a minha versão diz em meu primeiro relato. Ou seja, que primeiro relato é esse que ele está falando para Teófilo? Que relato anterior é esse? Lucas. E agora ele está continuando. Em meu relato anterior, ó Teófilo. Ou seja, o Teófilo recebeu o primeiro relato, que é o Evangelho de Lucas, e agora está recebendo a segunda parte, né, que trata do livro de Atos, que é a continuação da obra de Cristo através do Espírito Santo, o nascimento da igreja. Então, o autor do livro de Atos é o mesmo autor do terceiro evangelho, tendo os dois livros o mesmo destinatário. Quem é o destinatário? Teófilo, que significa amigo de Deus. Inclusive, esse Teófilo, ele era alguém rico, tá? Que
certamente patrocinou o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele devia ser alguém parte da corte romana, não é? Alguém da administração romana, da corte romana, que financiou a escrita do livro de Atos. Eles estavam interessados em saber o que estava acontecendo. E por que de Roma? Porque Lucas estava com Paulo em Roma quando esse livro foi escrito. Nós vamos ver a data daqui a pouquinho, né? Então Atos começa onde Lucas termina. Queridos, Atos é a continuação de Lucas. Há um binômio, Lucas-Atos, sendo Lucas o começo e Atos a continuação, não é? E detalhe, irmãos, Lucas, de todos os evangelhos, de todos, dos 4, o evangelho que tem um original mais bem escrito é Lucas, que mais rico em detalhes. Por exemplo, o relato de que João Batista nasceu de Zacarias estava no templo. Você não vê isso em um outro evangelho, só vê no evangelho de Lucas. A vida judaica de Jesus, ele circuncidado ao 8º dia, ele na Páscoa aos 13 anos em Jerusalém, né? Isso só tem em Lucas. Existem detalhes porque Lucas é minucioso, ele é um historiador muito meticuloso, muito cuidadoso, muito detalhista, né? E o propósito dele era fazer uma narrativa ordenada, exatamente como está lá na introdução do Evangelho de Lucas. Uma narrativa ordenada, detalhada, dos fatos que sucederam em Jerusalém com Jesus. Então, Atos começa onde Lucas termina, sendo considerado a continuação do livro de Lucas. Tem o mesmo estilo, relato histórico detalhado e um grego muito bem escrito. Ok, queridos? O autor de Atos, que é Lucas, vivenciou alguns episódios por ele narrados. Como é que a gente sabe disso? Apesar dele não dizer eu, Lucas, é que em alguns momentos ele fala eles, em outros momentos ele diz nós partimos de Troade e fomos para Filipos. Então ele se inclui na narrativa que ele está fazendo. Quer ver? Abre em Atos 16:10. Atos 16:10. Atos 16:10. Olha aí, ele está narrando a visão que Paulo teve em Troade e vai culminar lá em Filipenses. Quando ele expulsa aquele demônio, ele é preso, ele louva, Paulo e Silas, acontece um monte de coisa. Olha só o que ele está dizendo. De noite, Paulo teve uma visão, nela em pé, um homem da Macedônia explicava-lhe, vem para Macedônia e ajuda-nos. O homem está falando na visão. E quando ele teve essa visão, logo, o quê? Procuramos partir para a Macedônia. Eu pergunto, a pessoa que escreveu o livro se incluiu ou não se incluiu no evento? Se incluiu, porque procuramos é nós. Primeira pessoa do plural. Nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Está vendo? Capítulo 20, verso 6. Ele se inclui. Depois você vai ver que Lucas realmente foi um cooperador de Paulo. Lucas 20, versículo 6. Olha aí. E nós, depois dos dias dos pães asmos, né, dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e após 5 dias nós encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. Está vendo? Nós. Ele está junto. Né? E assim é em todos esses textos. Capítulo 27. Vamos mais 6 páginas para frente. E ele se inclui em todas essas narrativas. Versículo 1. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio do regimento imperial. Que navegássemos, que nós, ou seja, ele está presente. E daí? E daí que você vai ver que, sendo o autor de Atos,
participante de muitos dos episódios narrados no livro de Atos, você vai ver que Lucas, ele é cooperador de Paulo na sua missão. Lucas, ele não vivenciou junto com Jesus, ele não andou com Jesus, ele andou com Paulo. Ele foi companheiro de Paulo. Aonde que a gente vê isso? Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, está escrito assim, Paulo fazendo a menção de Lucas. Colossenses capítulo 4, verso 14. Olha lá. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele transmite um cumprimento de dois companheiros. Lucas, qual era a profissão dele? Qual era a profissão de Lucas, gente? Médico, está escrito na sua Bíblia aí. O médico amado. Olha como é que Paulo tinha Lucas como um íntimo, né? Um médico amado. Filemão, versículo 24. Você vê também citação de Lucas. Filemão. Você quase não abre Filemão, né? Filemão é um capítulo só, versículo 24. Está antes de Hebreus. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Está acompanhando na Bíblia aí, Márcio? Do computador? Esqueceu dela, né? Está vendo aí, gente? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Paulo está citando Lucas como cooperador dele. É por isso que Lucas diz, nós navegamos. Nós, para que nós navegássemos. Nós partimos. Ou seja, Lucas participou desses episódios. Qual é a data do livro? Atos não cita a destruição do templo de Jerusalém. Vocês concordam comigo que, como relato da igreja primitiva, a destruição do templo de Jerusalém foi um evento importantíssimo na história da igreja primitiva? Sim ou não? Sim ou não? Claro que foi, gente. Pelo amor de Deus, o templo, ele era o centro dos judeus. Mesmo depois da ressurreição de Cristo, Pedro, Tiago e João estavam indo ao templo fazer orações. Eles ensinavam no átrio, perseveravam no templo de casa. Então o templo tinha importância para eles ainda. Se, raciocina comigo, gente. Você não é daqueles que gostam de receber tudo mastigadinho, não. Então vamos raciocinar juntos. Se esse livro fosse escrito depois do ano 70, provavelmente ele teria um relato sobre a destruição do templo. Sim ou não? Sim. Ele traria um relato sobre a morte de Paulo, que ocorreu no ano 67. Pedro e Paulo morreram entre 66 e 67. Sim ou não? Sim. Mas eles não falam da morte de Pedro, não falam da morte de Paulo, não falam da destruição do templo, não fala nem da perseguição que Nero trouxe, que foi no ano 64, donde os eruditos concluem que esse livro foi escrito antes do ano 64, muito provavelmente no ano 62, e a pergunta é por quê? Porque no ano de 62 Paulo foi preso em Roma, e muito provavelmente ali Lucas, que era um companheiro dele de missão, escreveu Lucas e Atos no mesmo ano, no ano 62 depois de Cristo. Estão entendendo? Ok? Qual é a importância de Atos, do livro de Atos no Novo Testamento? Atos é o elo entre os evangelhos e as epístolas. É Atos que une os evangelhos às epístolas. E faz com que haja uma unidade entre a narrativa dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as cartas, Romanos, Colossenses, Efésios, Filipenses, é Atos. Então a importância é essa, é o elo entre os evangelhos e as cartas do Novo Testamento. Até aqui alguma pergunta?
Não? Qual é o propósito desse livro, gente? O propósito desse livro é compor um relato detalhado dos eventos que marcaram o início do cristianismo e a sua expansão missionária. Esse livro é um livro detalhado. Irmão, se não tivesse Atos dos Apóstolos, não tivesse sido escrito, uma lacuna muito grande haveria para o nosso conhecimento da história da igreja. Nós perderíamos o relato mais rico, mais detalhado que existe, tá? Da história da igreja, e mais antigo, né? Porque tudo que, por exemplo, Eusébio de Cesareia, quando ouviram falar nele, Eusébio de Cesareia, é o chamado primeiro historiador cristão, né? Ele escreveu o livro chamado História Eclesiástica. Eusébio viveu no tempo de Constantino, lá pelo ano de 300 e pouco. Eu até tenho esse livro, né? História Eclesiástica. Só que Eusébio de Cesareia, né? Esse livro dele foi escrito no ano 300 e foi um livro, não é? A partir de eventos que sucederam, né? Que ele tomou conhecimento pelo livro de Atos. Então a fonte estaria faltando, não é verdade? Então ter o livro de Atos para nós é uma grande bênção. Por quê? Porque nesse livro nós vemos a igreja, né, recém-nascida em ação. Aquela igreja que não tinha sido contaminada ainda, né? Ela estava ali vivendo no primeiro amor, né, no fundamento dos apóstolos, vivendo na unidade do Espírito Santo, sabe? E fazendo sinais extraordinários e colocando o império de cabeça para baixo, né? Os apóstolos, quando chegaram em algumas cidades, por exemplo, quando Paulo chegou, você vai ver, vamos estudar juntos, em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, o pessoal de Atenas disse: pronto, aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Esses homens transtornam o mundo. Essas boas novas deles, eles estão tão impactados com o que aconteceu. E você vai ver hoje a ressurreição de Cristo. Ter visto Jesus ressuscitado foi um impacto tão poderoso, mas tão grande, que eles fizeram do anúncio do Evangelho a razão da vida deles. E não podia ter sido diferente realmente, né? Com aquela experiência que eles tiveram. Então, Atos é um relato detalhado do início da nossa fé e da expansão missionária de uma igreja que nasce em Jerusalém. Ela se estende pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos começa em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém. E termina onde? Em Roma, na capital e no coração do Império Romano, com Paulo preso. Entende? É justamente a grande comissão, na prática, começa ali em Jerusalém, que é o centro, né, da fé, e o nascedouro da nossa fé, e começa a alcançar o mundo gentílico, né? Atravessa pelo Mediterrâneo, pelas águas do Mediterrâneo, Paulo chega com o Evangelho em Roma. Apresenta uma defesa do cristianismo como não ofensivo ao Império Romano. Então, o propósito de Atos, em primeiro lugar, irmãos, como eu disse, é compor um relato detalhado. É história, narração, narrativa mesmo, do que aconteceu no início. E também, é como os estudiosos chamam de apologética. É um livro que faz a defesa da fé, né? A nova fé que estava chegando no Império Romano. E eles, peraí, o que é essa nova fé? Do que se trata? Jesus é o Senhor? Que história é essa de que César não é o Senhor? Então, Lucas quer mostrar que o cristianismo não tem propósito político, de estabelecer um reino político, militar, sabe? O propósito do cristianismo não é o reino desse mundo. O propósito do cristianismo é o reino de Deus, mas a partir do coração dos homens. E que não trazia perigo para o Império Romano no nível político, né? E então Atos mostra isso. Como? Conversão do oficial, do centurião romano, capítulo 10. Você vai ver Paulo falando para
para Félix, e Félix diz: quase que você me persuade a me tornar cristão, Paulo. As muitas palavras te fazem delirar. Paulo, quando começava a falar, né, ele viajava mesmo, sabe? E aí então o procurador disse: quase que eu me torno cristão, para de falar, senão eu acabo me convertendo aqui, né? E então apresenta uma defesa do cristianismo junto ao Império Romano. Agora, gente, olha que interessante isso aqui. Vou até tirar o púlpito aqui da frente, não sei se vocês já estavam, se vocês tinham dificuldade de ver, mas olha que interessante. Vamos ler Atos 1:8, juntinhos. Mas recebereis quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até... Vamos entender o seguinte: a chave da interpretação de Atos é Atos 1:8. É a chave da interpretação. Se quiser falar uma linguagem técnica, chave hermenêutica. Chave da interpretação. Atos 1:8. Você vai ver todo o livro de Atos calcado em Atos 1:8. Todo o livro de Atos está calcado em Atos 1:8. Por quê? Porque Atos 1:8 está falando da missão. Está falando do poder do Espírito, o Espírito Santo vindo sobre nós, sobre a igreja. Está falando da capacitação para fazer a obra. E está falando de ser testemunha. E está falando da estratégia de Deus, que começa em Jerusalém, vai para a Judéia. Judéia, o que é Judéia? Judéia era como se fosse uma região, um estado. Jerusalém é uma cidade. Num estado você tem várias cidades. Judéia é um estado onde tem Jerusalém, tem Belém. Belém da Judéia. Belém é outra cidade. Então Judéia é como se fosse um estado que abrange cidades. Tá? Então começa em Jerusalém, estende pela Judéia, vai pegando Belém, né, e outras cidades. Aí já sai do mundo judaico, ó. Jerusalém, Judéia é o mundo do judaico. Samaria, ou Samaria, está lembrado que judeu não fala com samaritano? Aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Por que não fala? Porque samaritano era um povo, era considerado vira-lata. Encontrei aqui, o judeu viu o samaritano como um vira-lata. O que é um vira-lata? É um cão mestiço. Não é isso? O judeu via o samaritano como um cão vira-lata. Por quê, pastor? Pelo seguinte, porque qual é a origem do samaritano? Quem sabe a origem do samaritano? Quem não sabe a origem do samaritano? Levanta a mão. Quantos querem saber? Qual é a origem do samaritano? Quando os assírios, tá? Eles levaram em cativeiro as 10 tribos de Israel, as 10 tribos do norte. Quantas tribos tem no total? 12. 10 no norte, 2 no sul. As 2 do sul é Judá e Benjamim, capital Jerusalém. As 10 do norte são todas as outras, capital Samaria. Quando os assírios levaram em cativeiro, lá pelos idos do ano 700, as 10 tribos, o que eles fizeram? Forçaram, porque os assírios, gente, é importante você saber isso. Os assírios, eles tiveram um método de exilar diferente dos babilônios. O que o babilônio fazia? O babilônio não desfez a unidade familiar. O povo de Israel, né, foi exilado para a Babilônia, mas as famílias não se separaram. Os judeus continuaram se multiplicando como povo judeu dentro da Babilônia. Manteve a identidade étnica. Ao contrário, os assírios, eles separavam homem e mulher, pais e filhos. Então os judeus tiveram que se relacionar com pessoas de outras etnias. E aí então o que aconteceu? Perdeu-se a identidade étnica. Quem é o samaritano? É o resultado disso. O samaritano, ele tem um pouco do judeu e um pouco do gentio. E para um judeu escrupuloso, isso é pior que vira-lata. Por isso que judeu não se fala com samaritano.
Além do mais, os macabeus destruíram os templos dos samaritanos durante a revolta dos macabeus. Isso fez com que a coisa realmente ficasse muito ruim. E quando Jesus ele é visto com a mulher samaritana, e os discípulos encontram ele com a samaritana no poço, assim, não estou entendendo mais nada. Nem a mulher entendeu. Como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Primeiro, ele quebrou o preconceito de um homem falar com uma mulher em público. Um homem judeu jamais fala com a mulher, sozinho principalmente, e em público, não fala. Só se for esposa dele, se não for, ele não fala. Segundo, além do fato dele ser homem judeu e mulher, ainda ele era um homem judeu e ela era uma mulher samaritana. É uma questão étnica também. Ele passou por cima disso, né? Ele passou por cima de todos os... Maravilhoso, né? Para alcançar o coração daquela mulher, daquilo que os homens convencionam, né? Costumes e convenções humanas para alcançar o coração daquela mulher. E uma mulher adúltera e pecadora, porque se ela fosse uma santa mulher samaritana, mas além de tudo ela ainda tinha 5 maridos e o que ela tinha lá na terra. E ela alcançou o coração daquela mulher. Então, veja bem, o evangelho começa em Jerusalém, aí vai estendendo para a Judéia, chega em Samaria, já está pegando mestiço, que tem parte de judeu e parte gentil, e vai para os confins da terra e chega em São Gonçalo. Entendeu? Chega em São Gonçalo e encontra a gente. Só Jesus mesmo, né? Para nos amar, ou não é? Né? E chegou nos confins da terra. Vamos reparar o seguinte. Presta atenção nisso, gente. Fala assim comigo. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O livro de Atos, ele está dividido, tá? Dessa forma aí, ó. Olha que legal, gente. Você nunca viu isso, agora você vai ver. O livro de Atos, ele tem a seguinte divisão. Capítulo 1 até o capítulo 12 mostra a expansão do evangelho no mundo judaico. Jerusalém e na Judéia. Para ser mais preciso, até o capítulo 6. Do capítulo 7 até o capítulo 12, você vai ver o evangelho em Samaria e na Síria. Aonde que estava o etíope? Você está entendendo? Etíope está no capítulo 8. Aonde que Paulo estava? Caminho de Damasco, na Síria. O evangelho já se alastrando, gente. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, o evangelho ele abrange o mundo judaico e cercanias. Vai até o quê? Samaria, Síria, né? Damasco. E quem é o personagem de destaque aí? É o Pedrão. Cheio do Espírito Santo, é Pedro, o apóstolo aos judeus. Você não vê falar de Paulo, a não ser na conversão, mas não do ministério de Paulo. O ministério de Paulo vai aparecer depois do capítulo 13. Que até o capítulo 28 vai mostrar o evangelho se expandindo no mundo gentílico, não mais em Jerusalém, não mais na Judéia, mas fala do evangelho em Roma, fala do evangelho em Filipos, fala do evangelho em Corinto, fala do evangelho em Atenas, fala do evangelho na Galácia, fala do evangelho na Frígia, na Panfilha, e vai falando do evangelho em vários lugares no mundo gentílico. Expansão do evangelho no mundo gentílico até chegar em Roma. Destaque aqui é de Paulo, o apóstolo dos gentios. Percebem a lógica? Jerusalém, Judéia, Samaria, até o capítulo 12. Depois do capítulo 12, querido, é o mundo greco-romano. Entendeu? É o mundo pagão mesmo, onde o evangelho começa a entrar. No capítulo 17, Paulo está dentro do Areópago. Ele está andando, gente, no meio do Areópago, onde estão os deuses gregos, um do lado do outro. E no meio lá ele está vendo Zeus, ele está vendo o Hades, uma imagem de Hades, ele está vendo uma imagem de Júpiter. Aí ele olha um altar ao Deus desconhecido.
Aí ele aproveitou. Esse Deus conhecido eu anuncio para vocês. Ele fez o céu, a terra, o mar. Está lá em Atos 17. Lindo. O discurso evangelístico maravilhoso aquele, gente. Se a gente quiser aprender a evangelizar, tem que estudar Atos. Está aí, né? Se nós queremos ser uma igreja que evangeliza, porque o Atos é o livro da ação. Atos, ação dos apóstolos. Então nós temos que estudar esse livro para ver como que a igreja fazia. Hoje o mundo está configurado um pouco diferente, tá, mas as necessidades são as mesmas. Entendeu? O mundo ele tem mais tecnologia, ele tem mais complicações, ele está diferente. Mas o homem está tão carente de Deus como estava naquele tempo. E como o Evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo, né, vamos aprender com o livro de Atos. Qual é a chave? A chave para o livro de Atos é o Espírito Santo, irmãos, que foi derramado sobre a igreja para continuar a obra de Cristo na terra. Você vai ver o Espírito Santo em ação o tempo todo. E eles nada faziam que não fosse pelo Espírito. Entendeu? Tudo que eles faziam era pelo Espírito Santo. Você vai ver o Espírito Santo impedindo deles fazerem alguma coisa. Você vai ver o Espírito Santo falando para eles fazerem determinadas coisas. Paulo foi levantado ao apostolado porque o Espírito Santo falou no meio da reunião de oração. Então você vai ver o tempo todo a ação do Espírito. Veja que interessante. No chamado Antigo Testamento, a centralidade está em quem? No Pai. Não é? É o Adonai de Israel, o Pai. Os evangelhos colocam a ênfase em quem? Em Jesus, no Filho. Mas Atos, a ênfase está toda no Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo não vem para glorificar a si mesmo, mas mostra o Espírito Santo em ação o tempo todo. Então a chave para a gente entender Atos é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu vos enviarei outro Consolador, que esteja convosco para sempre. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias. Se eu não for, ele não virá, né? Mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente o quê? Dor. Mas depois que o filho nasce, tem a alegria de ter dado à luz a um novo homem. É assim a dor dos discípulos. Não vos deixarei órfãos. Era a dor da partida. Os discípulos, poxa, mestre, você vai ter que ir. Ele disse, não se perturbe o coração de vocês. Eu vou, mas se eu não for, eu não vou poder enviar. E aí, a presença dele é conosco todos os dias como? Pelo Espírito Santo, que consola, que conforta, que fortalece, que anima, que encoraja, que nos levanta, que nos unge, que nos ensina. É o nosso advogado, intercessor. A gente não sabe orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é verdade, queridos? Então, a presença do Espírito é de fundamental importância. E no livro de Atos, a gente vai ver o tempo todo o Espírito em ação. Então, a respeito da introdução, alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, gente, vamos participar. Alguma pergunta sobre Atos? Está todo mundo convicto de que quem escreveu Atos foi Demas? Amém? Foi quem que escreveu Atos? Lucas. Lucas escreveu Atos por volta de que ano? Não está lá não. Olha para mim. 68, quem dá mais? 62, antes de 64, né? Foi antes de 64. Se falasse para 62,
62. Acertou. Qual é a chave, qual é o versículo que é a chave interpretativa de Atos? Atos 1:8. Que tal a gente memorizar esse versículo? E na semana que vem a gente falar ele aqui, todo mundo bem afiado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Até os confins da terra. Judéia, Samaria, até os confins da terra. Certo? De Atos, de 1 a 12, mostra a expansão do Evangelho aonde? Atos de 1 a 12. Em Jerusalém, Judéia e Samaria. E de 13 a 28, nos confins da terra. Né? E isso, nos confins da terra, ele vai parar em Roma, né? Que é o coração do Império Romano. Detalhe, o livro de Atos, ele é concluído? Atos foi terminado? Sim ou não? Eu creio que ele está sendo escrito. Entendeu? Ele está sendo escrito até o dia de hoje. Não nas páginas da Bíblia. Mas a igreja não continua? Não está na terra? Não está fazendo história? Tem história, não é? E há de se tornar santa, gloriosa, não é? Então, ele não foi concluído não. Inclusive, Paulo é preso. Ele pede, tá? Ele faz a defesa. E o resultado do julgamento não aparece. A gente não sabe o que aconteceu no tocante àquele julgamento. Por quê? Porque termina no capítulo 28, ele pedindo a defesa, e não mostra qual foi a decisão. Ele é uma interrupção assim meio que brusca, né? Entendeu? Alguma pergunta? Então vamos lá. Vamos começar então isto posto. Hoje nós vamos ver só do versículo 1 até o versículo 11. Tá? Que fala sobre a extensão de Cristo. Que fala sobre a subida de Cristo. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Quero me deter nesses primeiros 3 versículos e analisar com os irmãos o seguinte. Primeiro, Lucas está dizendo que ele começou então o primeiro relato, e o primeiro relato é qual livro? É o livro de João? Gente, eu sei a resposta, eu quero saber se você sabe. Qual é o primeiro relato? Lucas. Então ele fez o primeiro relato no livro de Lucas acerca do que Jesus fez e ensinou. Lucas fala do que Jesus fez e ensinou, até o dia em que foi levado ao céu. Veja comigo o último capítulo de Lucas para a gente ver como que termina Lucas. Vamos ver como que Lucas termina. Vamos ler o capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Enquanto, os irmãos encontraram, queridos? Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? Por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai para as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai e me vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Admirados, e sem acreditar por causa da alegria,
Jesus lhe perguntou: tendes aí alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. Ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Tremendo, né? Aí ele fala: fiz o primeiro relato, Teófilo. Olha como terminou Lucas. Cristo ressuscitando, se apresentou vivo, depois de ter sofrido a morte de cruz, se apresentou vivo, toca em mim. Irmãos, como estavam os discípulos? Eles estavam, antes de ver Cristo ressuscitado, qual era o estado emocional deles? Para cima ou para baixo? Para baixo. Estavam com medo. Eles estavam frustrados. Eles estavam desencorajados. Eles acharam que, puxa vida, investimos tanto tempo para terminar nisso, né? 3 anos da nossa vida jogamos fora, né? Para terminar nisso. Aquele que a gente chamava de nosso Senhor e Mestre, morto, uma morte vergonhosa. A morte de crucificação, gente, era uma morte vergonhosa, não só dolorosa, vergonhosa. Entendeu? Uma pessoa digna, um homem de bem, jamais seria crucificado na mentalidade romana. Por quê? Era morte para escravo fugitivo, rebelde contra o império, escravo fugitivo. A escória da sociedade, tá? Era crucificada com a pena máxima. A pena de morte era a morte de cruz. Jesus Cristo foi crucificado com morte de cruz, né? Como uma pessoa não grata, uma pessoa indigna, como um indigente. Entendeu? A crucificação, inclusive, era um método comum. É preciso que você saiba disso. Eu tenho um vídeo que fala sobre crucificação, que começou com os persas. Quem inventou o negócio de crucificação não foram os romanos, foram os persas, né? Os gregos, eles não chegaram a abraçar muito isso não, mas os romanos abraçaram mesmo. O romano era muito duro, né? Tanto é que no Apocalipse ele é o quê? Ele é a perna de ferro, né? E o dente de urso, né? São os romanos. Então veja bem, eles estavam sem esperança, desencorajados. Quantos tinham na cruz? 1. Onde estavam os demais? Trancados. Só João com as mulheres. Aliás, eu quero dar os parabéns para as mulheres, porque vocês são realmente guerreiras, né? As mulheres são fantásticas, porque os homens, quem usa calça, aliás, na época os homens não usavam calça, mas estava tudo com medo. João foi o único que estava lá, né? E só as mulheres, tá? As 3 Marias estavam lá. João não. João sim. E os demais não. Todo mundo com medo. Trancados. Se Jesus não tivesse aparecido, irmãos, o cristianismo não teria sido o que foi, o que é. Tem gente que tem dúvida se Jesus ressuscitou ou não. Basta ver o que aconteceu na história. O mundo, ele foi marcado em antes e depois dele. O Império Romano foi transtornado e virou de cabeça para baixo. Aquela fé de gente simples, de pessoas pobres. Gente, os discípulos de Jesus eram pessoas simples, eram pessoas pobres, não era gente eloquente. Tá? Tinha um ou outro que realmente estudava. Foi o caso de Paulo, que Deus usou o conhecimento de Paulo. Mas a maioria é camponês, pescador, tá entendendo? Gente mesmo da escória, é publicano, é prostituta, é mulher que tinha 7 demônios, entendeu?
e pescador, e é assim. Os camponeses galileus, né? É gente assim, né? Igual a gente. É gente igual a gente, né? Gente simples, entendeu? Cheio de problema. E esse pessoal, o que explica, em Atos capítulo 3, ele assim, não são esses homens iletrados? De onde que vem essa ousadia toda? Pedro e João no templo, ressuscitando o paralítico e pregando a palavra. Sabendo que poderiam ser mortos, porque estavam pregando, gente, a favor da ressurreição dentro do templo. E no templo, quem mandava ali era o saduceu. O saduceu não acredita em ressurreição. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu na Bíblia, aqui estudando Atos. E aí então você vê o impacto que foi a ressurreição. A ressurreição de Cristo trouxe cura para aquela gente. A ressurreição de Cristo fez com que eles novamente acreditassem, tá, naquilo que eles começaram a crer desde o princípio. Resgatou a fé, resgatou os sonhos, resgatou a esperança, encheu de coragem. Pedro, que estava negando para não ser preso junto com Jesus, depois que ele foi cheio do Espírito Santo no Pentecoste, aquele homem, a morte para ele era nada, a morte e nada era a mesma coisa. Por quê? Ele se encheu de coragem e fé para proclamar o Evangelho. Então, o que explica o cristianismo ter chegado aonde chegou? O que explica ter se tornado até a religião do Império Romano, do Império Pagão? É porque o cristianismo começou a crescer muito rápido, gente. Muito rápido. Foi uma expansão extraordinária. Sem marketing, sem promessas, sem ilusões, promessas falsas, simplesmente pregando o Evangelho. Puro e simples. A gente vai ver qual era a mensagem. Era a mensagem do reino de Deus, senhorio de Cristo. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, fala isso no microfone para sair na mensagem, no áudio. Não, você está fazendo uma colocação interessante. Está falando sobre a estrutura política do Império Romano, a religião judaica, a perseguição, gente, que desencadeou. Quem começou a perseguir primeiramente os cristãos? Foi Roma ou foram os judeus? Judeus. Começou com eles. Depois que Roma começou a perseguir porque viu que quem estava se convertendo ao cristianismo, porque judaísmo era uma religião lícita. Judaísmo era uma religião permitida em Roma, tá? Não era proibido, não. E as primeiras conversões eram entre judeus. Judeus que creram que o Mashiach é Yeshua, que o Messias é Jesus. Para o imperador, para o império, eles continuavam sendo judeus. E continuavam. Só que o gentio começou a se converter sem se tornar judeu. Eles largavam o paganismo, não se tornava judeu, se tornava uma outra coisa. Aí, peraí, o que está acontecendo? Aí eles começaram a perseguir a igreja. A perseguição da igreja, eu falo isso na aula que eu dou sobre raízes judaicas da história do cristianismo. Quem começou a perseguir a igreja foram os judeus. Roma só começou a perseguir depois que a igreja passa a ter mais gentios do que judeus, e fora de Jerusalém, mais gentios do que judeus. E aí o que começa a acontecer? Esses convertidos saem do paganismo, não queimam incenso para o imperador, mas também não se tornam judeus. Se tornaram uma outra coisa, discípulo de Jesus. E estão dizendo por aí que César não é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Aí o imperador começou a perseguir. Fala, Márcio, o que você estava dizendo? Estou falando no microfone. Sai sua voz de locutor. Está colocando a bateria. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto ele coloca lá? Oi. Tava. É isso que eu vou falar. Eu vou tocar nesse ponto daqui a pouquinho. Eu vou falar mais sobre ressurreição. Ele não comeu por fome, a gente come por prazer.
saboreou um peixe assado. Isso mostra um monte de coisa. Gente, vai lá, Márcio, quer falar? Não, mas a colocação é justamente essa. Os discípulos foram tão motivados pela ressurreição de Jesus, que isso aí impulsionou eles a pregação daquilo que eles haviam visto e ouvido. Tanto que incomodou demais a camada religiosa e posteriormente política, a ponto de, eu estava lendo esses dias, né, que quando começou aquela perseguição e havia milagres, curas, né, que estavam sendo feitos pelos discípulos, e quanto a isso aí não tinha argumento deles, né, porque o poder de Deus estava sendo manifestado no meio dos discípulos, mas queriam perseguir. Aí Gamaliel, né, que um homem cheio de conhecimento, e era assim... Paulo estudou com ele. Exatamente. E ele assim, cheio de conhecimento e respeitado pelos religiosos da época, ele deu a seguinte instrução, né, fez a seguinte colocação: bom, costumes, homens já se levantaram se dizendo líderes e conseguiu seguidores. Esses homens morreram e esses seguidores se espalharam e não existem mais. Vamos deixar que esses homens continuem na fé, porque se for de Deus, vai continuar, vai prosperar. Se não for, vai acabar conforme os outros que se levantaram dizendo que eram líderes, né, religiosos também. Então, e o que aconteceu? A igreja continuou, cresceu e nós estamos aí, frutos disso. É verdade, é isso mesmo. Então os irmãos percebam o impacto que foi a ressurreição de Cristo. O que aconteceu ali? Não sei se eu mexi. Ah, tá. Então, olha só. As aparições do Cristo ressurreto. Cristo apareceu no final do livro de Lucas. E nos outros evangelhos ele também aparece, mas Lucas representa os evangelhos. Eu peguei aqui uma porção dos escritos de Paulo, para poder a gente ver. Em Lucas, ele mostra as mãos que estavam feridas, ele mostra o corpo, toca em mim que eu não sou fantasma. Gente, reino de Deus não é uma coisa assim, etérea, que não se possa... O reino de Deus é muito concreto, sabe? Jesus ressuscitou no corpo em que ele está hoje. E nesse corpo ele disse: toque em mim, pode vir aqui, toque em mim, né? E ele fez uma refeição com eles. Diz lá em Lucas e diz em Atos. Ele sentou-se e fez uma refeição. Então eu não sei porque as pessoas têm dificuldade para entender o reino de Deus sobre a terra. Qual é a dificuldade que tem para entender o reino sobre a terra? Se nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Porque o espiritual não nega o físico, e o físico não nega o espiritual. Caminham juntos. Nós vimos que novo céu e nova terra é justamente isso. É o espiritual no material, o material no espiritual. Então, Jesus ressuscitou no corpo. Tomé tocou na mão dele, viu a marca dos cravos, ele comeu e fez a refeição. E, por espaço de 40 dias, ele apareceu para vários. Não para um nem para dois, ele tinha que aparecer para vários. E Paulo dá uma informação que a gente não sabe lendo os evangelhos. Ele fala em Coríntios, vamos abrir em Coríntios no capítulo 15. Paulo fala sobre para quantas pessoas Jesus chegou a aparecer. Coríntios capítulo 15. Versículo 3. Coríntios capítulo 15, versículo 3. Olha aí. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado,
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a quem? A Cefas. Cefas é o nome hebraico de quem? De Pedro, né? Kefa. E depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive. Esse pessoal, desses 500 irmãos, a maior parte ainda vivia no tempo em que Paulo escreveu Coríntios. Paulo escreveu Coríntios lá pelo tempo dos anos 53, 54. Aí você imagina, esse pessoal ainda estava vivo. 15 anos já fazia que Cristo tinha aparecido para eles, 20 anos, eles estavam vivos e reproduzindo isso. Olha, eu vi com esses olhos que haverão de ser glorificado. Eu vi, eu toquei nele, ele falou comigo, eu vi. Entende? Dos quais ainda estão vivos. Então o impacto, irmãos, porque isso não é conto da carochinha, não é história para boi dormir. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, essas pessoas não teriam sido as dinamites que se tornaram, as tochas humanas que se tornaram, os luzeiros que se tornaram, e a fé cristã não teria alcançado aonde alcançou. Claro que Cristo ressuscitou. A história, o que aconteceu na história mostra que Cristo ressuscitou. Muitos falsos messias apareceram em Israel. Muitos, na época de Jesus era comum. Foi por isso que Gamaliel falou, se levantou um dizendo que era Messias, arrebanhou alguns, logo morreu o movimento dele. Levantou outro dizendo que era o Messias e logo morreu o movimento dele. Morria o movimento deles, acabava. Então, Jesus morreu. Mas aonde está o corpo dele? Eles falaram que ele continua morto. Aonde está o corpo de Jesus? Eu tenho certeza que o imperador deu ordem para que esse corpo aparecesse. O sumo sacerdote ficou apavorado, esse corpo tem que aparecer. Né? E os religiosos ficaram apavorados, e Roma ficou apavorada, Herodes ficou apavorado. Ele falou assim, esse homem é João Batista que ressuscitou. Está entendendo? Vamos achar o corpo dele. Está entendendo? Cadê o corpo? E durante 40 dias ele aparecia. E o que ele conversava com os discípulos, irmãos? Qual era o assunto de Jesus? O reino de Deus. Eu queria tanto ter ouvido aquelas conversas, ter estado lá. Exatamente, por isso que apareceu para tantos. Porque olha só, já viu aquela coisa? Uma pessoa pode mentir para alguns durante algum tempo, mas é impossível que ele minta para todos durante todo o tempo, porque mentira tem perna curta, entendeu? Iriam pegar em contradição, mas não adianta, entendeu? 500 pessoas. Então, e Paulo diz nesse texto o quê? Que por fim, olha, o próprio Paulo foi uma testemunha da ressurreição. Vamos continuar lendo, vamos ler o versículo 5. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, olha Paulo falando, também a mim, como nascido fora do tempo, um abortivo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Apareceu para mim também, eu não merecia. Eu vi Estevão morrer aos meus pés, eu consenti no apedrejamento de Estevão. Aliás, o Paulo foi o promotor do processo pelo apedrejamento do Estevão. Não sei se vocês sabem disso, mas estudando cultura judaica, a gente aprende que foi ele que promoveu a acusação. E quando ele ficou ali, a capa de Estevão caiu nos pés. Onde que vai cair a capa? Quando a capa veio, o manto de ser Marte veio sobre ele também. A unção e tudo sobre ele, né? Veio sobre ele e pronto. Ali, aí o Senhor estava assim, tu vai ver agora, meu filho. Vai lá perseguir, vai. Eu tenho um encontro contigo no caminho de Damasco. Aí capítulo 9 mostra a aparição de Jesus, uma luz forte como o sol, que ele, quando vê aquela luz, ele cai.
O texto não diz que foi do cavalo, ele cai por terra, desmorona o orgulho, desmorona a soberba, desmorona. Aquele homem cheio de ira, de raiva, cheio de si, caiu e ficou cego para poder enxergar de verdade. Porque se ele fosse cego, não teria pecado. Mas porque dizia que via, o pecado dele subsistia. Mas a misericórdia de Deus alcançou aquele homem. E ali se levantou o apóstolo para os gentios. O homem que, se não fosse pela vida dele e pelo homem que foi, o evangelho não teria chegado nos confins da terra. Entendeu? Mas o homem que Paulo foi, ele pegou, aquela revelação foi tão impactante, que ele disse, não fui desobediente à visão celestial. Ele na defesa dele, ele fala isso para o procurador romano, eu não fui desobediente, entendeu? À visão celestial. Então, meus amados, Jesus apareceu durante 40 dias, isso não significa que ele estava às 24 horas do dia com os discípulos. Ele apareceu por espaço de 40 dias. Os discípulos iam cear. De repente o mestre apareceu. Que coisa gostosa, né? Ele já se reuniu. Será que ele vai aparecer hoje? Por isso que reunia todos os dias. Claro que tem que ser todos os dias. Você está debaixo desse ambiente, né? Jesus vai aparecer a qualquer momento. Fala sério. Eu largo tudo só para te ver, né? Eu largo tudo. Então paravam tudo, todos os dias eles se reuniam, partiam o pão, gente, todo dia. Para quê? Para lembrar dele todo dia. Por que partiam o pão? Fazer isso em memória. O mestre. Na hora que está pegando o pão, aí entra aquele judeuzão ressuscitado. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Já pensou? Coração do Pedro, mestre, um cai aos pés, outro cai no peito, né? Mestre, que bom que o senhor está aqui. Aí ele senta lá com eles. Tem de alguma coisa para comer aí? Que coisa linda, né, gente? Que ambiente devia ser aquele. Essa expectativa por ele aparecer, exatamente. Eles reuniam com essa expectativa, exatamente isso. Vamos reunir no nome dele, partir o pão, né? Ler a escritura dele. Ele pode aparecer aqui, não é? Exatamente. Ele pode aparecer aqui. Então, irmãos, é isso que isso é muito bem, tá vendo? Como a gente está dizendo assim, enquanto a gente estuda a palavra, Deus fala. A irmã falou, falta na igreja, de forma geral, essa expectativa pela aparição do Senhor. Exatamente. Então, quando a gente reunir, devemos crer que Ele há de se manifestar. Exatamente. Ele pode se manifestar. Agora, se a gente não tiver expectativa, se a gente quiser, se a gente depender da nossa sabedoria, e se a gente depender da nossa liturgia, e se a gente não tiver expectativa, ele diz assim, você já tem liturgia, vocês já sabem, não dependem de mim, para que eu vou me manifestar? Eles não tinham programa não. Você acha que o culto começava com louvor? Eles se reuniam, gente, se juntavam, esperavam por Deus. E aí, de repente, Sueli vem com um salmo. Olha, eu tenho um entendimento nesse salmo aqui. E a gente ouve e é abençoado. Daqui a pouco, Conceição levanta, entendeu? Com uma visão. Daqui a pouco, o outro levanta, entendeu? E com uma palavra de ciência. Eles não tinham programa, não. Não tinham um programa predeterminado. O Senhor simplesmente fluía no meio deles. Interessante, né? O assunto durante as aparições era o reino de Deus. Do que eles falavam? Reino. Se o assunto de Jesus durante 3 anos de ministério era o reino, ele disse, o que eu faço, vocês não entendem agora, vão entender depois. Aquilo que você vai entender mais tarde. Esse mais tarde é daí para frente. Depois que eles viram Cristo ressuscitado, o entendimento foi aberto. Lembra lá de Lucas 24, 45.
24, 45. Abriu-lhes o entendimento para compreender o quê? Ele falou o tempo todo que ele iria padecer. Pedro chegou a dizer: tende piedade de ti, mestre, isso nunca vai te acontecer. Ele: arreda-te de mim, Satanás. Está vendo? Entendimento humano. Mas quando ele ressuscitou, o espírito dele agindo no coração abriu o entendimento. Eles começaram a ver coisas que eles nunca viram. Aí ia começar da lei. Ele foi para os profetas e nos salmos. Tudo que está escrito a respeito deles começaram a entender. Jesus falava do reino, gente. O que é o reino? Os valores do reino, a cultura do reino, o povo do reino, a nossa identidade de filhos. Eu imagino as coisas que ele começou a falar para os discípulos, a partir daquele momento que ele quer formar o povo do reino. Ele não quer formar um povo de instituições, ele quer formar o povo do reino. O povo do reino de Deus é o povo que é herdeiro de tudo. Herdeiro da vida eterna, herdeiro da glória divina, herdeiro da autoridade divina, vai reinar em vida. Então, ele falou sobre o reino e ordenou que não saíssem de Jerusalém até que a promessa acontecesse. Você vê lá em Lucas 24, exatamente isso, que não se ausentassem de Jerusalém. Vamos lá para o texto de Atos 1,6. Fala, minha irmã. Exatamente. A promessa é o derramamento do Espírito. Exatamente. A promessa é o Espírito. E essa promessa, eles ficaram muito surpresos quando viram se cumprir também nos gentios. Porque ele disse: sobre os meus servos, sobre as minhas servas, sobre os jovens, sobre os velhos. Aí você pensa, bom, do povo de Israel, ele diz sobre toda a carne. A NVI tem uma tradução maravilhosa, sobre todos os povos. Onde está escrito sobre toda a carne, está escrito sobre todos os povos. Não é que toda a carne vai receber, mas pessoas de todos os povos vão receber. É de toda tribo, língua, povo e nação, é exatamente isso. A tradução da NVI é maravilhosa nesse ponto. Sobre todos os povos. Isso. Então, olha só, Atos 1,6. Olha o que os discípulos perguntaram para Jesus. Né? Versículo 3 diz assim: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que haviam reunido perguntaram, olha a pergunta deles: Senhor, esse é o tempo em que restaurarás o reino para quem? Para Israel? Qual era a pergunta dos discípulos? Esse é o tempo que o Senhor vai restaurar a dinastia davídica de novo? Israel vai ver os dias gloriosos de Davi e Salomão? Vamos expulsar o inimigo e teremos uma monarquia teocrática como era de Davi, né? Um rei ungido por Deus? Essa era a pergunta deles. Eles achavam, eles como judeus que eram, que Deus iria restabelecer um reino judaico. Mas a proposta de Deus não é restabelecer um reino judaico. O reino judaico, ele serviu como figura para o reino de Deus. Na verdade, o reino de Cristo não vai ser um reino judaico. Ele vai ser o reino de Deus. Entendeu? O reino de Deus. Por quê? O reino judaico está restrito aos judeus. O reino de Deus não. Inclui os judeus, mas também os gentios. Então, é esse o tempo?
Ele diz: não vos compete saber sobre tempo, sobre épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samária e os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Diga assim: Jesus virá do mesmo modo como ele partiu. Como que Jesus vai vir? Do mesmo modo como ele partiu. Eu não sei se eu não comentei esse versículo 7 e 8, mas antes de comentar o 9 e 11, eu disse: a promessa do Espírito é para serem testemunhas. A palavra grega é essa aqui, ó, mártires. De onde tem a palavra mártir? Quando ele disse que o Espírito Santo viria sobre eles, é que eles seriam capacitados para serem mártires. O que é um mártir? Aquele que testemunha com a própria vida, se necessário for, até a morte, ele testemunha. Então, quem que reveste o crente ao ponto dele dar a própria vida por amor ao Evangelho? É esse o poder do Espírito Santo. Se vocês procurarem no YouTube, quem sabe o que é o YouTube? YouTube, na internet, aquela coisa de vídeos. Entra no YouTube e digita assim, o Coliseu. Tem um trecho de um filme, eu não sei, o filme não é o Coliseu, mas se digitar Coliseu vai aparecer esse vídeo. Dos crentes indo para as arenas do Coliseu, para a arena do Coliseu. Gente, muito crente. É um filme, né? Uma produção. Mas se você tem sensibilidade muito grande, vai é um impacto. Porque os crentes ficam e se põem de joelho, aquela multidão de crentes. Devia ter uns 500 crentes, tudo de joelho, homens, mulheres e crianças de colo, com um filhinho na mão. E o povo começa a ficar, porque o romano, gente, ele gosta muito, ele gosta de espetáculo. O romano gostava de espetáculo, né? O brasileiro não, o brasileiro quase não gosta. O romano gostava muito. O romano, o Império Romano fazia a política do pão e circo. Pão e circo. Era um império assistencialista e dava entretenimento. E o povo não reclamava, e assim oprimia o povo, né? Pão e circo, né? O brasileiro também gosta disso. Só que a gente não tem arena, a gente tem campo de futebol. O Coliseu nosso são os estádios. Entendeu? Quer distrair o povo, dá futebol. O povo não vota, o povo não, né? E aí, então, eles queriam sangue. Eles queriam sangue. Gente, daqui a pouco abrem as portas e vários leões saem das jaulas. E os leões ficam circulando os crentes e daqui a pouco começam a atacar. E você vê mulher tendo o braço arrancado. Você vê o leão abocanhando a criancinha e tirando a criancinha da mão da mãe e jogando para um lado e para o outro. E essas coisas aconteceram mesmo. Aconteceram mesmo. E por que não negavam a Cristo? A gente tem que dar graças a Deus, né? Entendeu? Mas entenderam isso? Entra lá e vocês vão ver. É uma produção nova. É uma produção nova. E lembrei disso aqui agora quando eu vi essa palavra mártires. Então, olha só, Jesus subiu aos céus. Como que os anjos? Porque ele estava lá. Quais foram as últimas palavras que Lucas
No livro de Atos registra que Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Tendo dito isso, uma nuvem veio e o envolveu. Ele começou a subir, a nuvem o envolveu, e 2 varões de branco apareceram e disseram assim: esse Jesus que vocês viram subir virá do mesmo modo que ele subiu. Ele virá do mesmo modo que subiu. Como que ele subiu? O texto fala que uma nuvem o encobriu. Jesus subiu pessoalmente e subiu no corpo. O corpo dele não ficou e a alma subiu, não. Ele subiu corporalmente e pessoalmente. E ele subiu visivelmente. As pessoas viram ele subir. A nuvem o encobriu. Então tem esses elementos. Virá do mesmo modo que ele subiu. Então fala de nuvem, fala de vinda pessoal e corpórea e fala de vinda visível. Olha o que diz lá em Apocalipse 1:7. Ele vem com as... A nuvem o encobriu. As nuvens que vão trazê-lo vai revelá-lo. As nuvens vão revelá-lo. Todo olho verá, visível, até mesmo os que transpassaram. Ele virá, ele vem. Então ele vem pessoalmente. Ele vem corporalmente. Ele vai reinar pessoalmente sobre a terra. Vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, certamente. Amém. Viu, queridos? Então, concluindo o nosso estudo, depois que Jesus sobe, os discípulos receberam a ordem de permanecer onde? Em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. O versículo 13 diz assim: quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Está faltando um aí. Quem é? Hã? Quem está faltando? Quem está faltando? Judas. Ué, mas não tem um Judas, irmão de Tiago? Qual Judas está faltando? Os Iscariotes. Né? Os Iscariotes. Onde é que ele estava? Não estava. Ou estava, né? Não estava entre eles, estava num lugar muito ruim, né? Se enforcou, né? E aí então tem 11. E o que eles vão fazer? Aí tem 11, eles foram, 14. E unidos, todos se dedicaram à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, irmãos, eles vão orar. E nós vamos ver que Pedro, esse assunto da próxima aula, ele tira sortes, que era um método judaico, né? A gente não está autorizado a fazer isso. Eles tiraram sortes, né? Para o ímpar. Jogaram o dado. Oraram, tiraram sortes. A verdade é que era um sorteio mesmo. Oraram a Deus e fizeram um sorteio. Depois de uma oração. Mas acho que também a gente não está autorizado mesmo orando jogar sorte. Mas não. É porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Nem tudo que você vê na narrativa está dizendo para a gente fazer igual, né? Isso é importante para a gente entender. Porque tem que ver, é uma narrativa, tá relatando o que aconteceu, né? Está relatando o que aconteceu, não o que tem que acontecer. Está relatando o que aconteceu. Claro que aquilo que você está vendo, poxa, eles estavam unidos e foram orar. Isso é um princípio, né? Está unido, orar. E eles, como judeus que eram, e a Bíblia nunca mais fala de tirar sorte, isso tinha o sumo sacerdote que fazia isso, Urim e Tumim no peitoral do sacerdote. Na Bíblia não tem mais relato de tirar sorte. Tiraram sorte para preencher o lugar de Judas. E quem é que foi escolhido? Matias. Matias tinha o tal do Simão chamado Justo e tinha o Matias. O Matias foi escolhido e preencheu o lugar de Judas. O texto diz que é para que ele cumprisse a 12ª vaga,
e que fosse escolhido por alguém que fosse testemunha ocular da ressurreição. Apóstolo como esses 12, além deles e Paulo, não teve outro. Não teve. Como esses ali, não. Porque eles são testemunhas oculares. Não se esqueça que a Nova Jerusalém é dito que ela vai ter o quê? 12 fundamentos. O muro vai ter 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Então está fechadinho o número, amigo. Fechadinho. Vem esses apóstolos de hoje em dia querer se igualar com Paulo, que não iguala não. Eles viram Jesus ressuscitado. E eles tinham autoridade apostólica, entendeu? Para estabelecer doutrina. O que esses hoje não têm. A doutrina está fechadinha, está no livro que você tem na mão aí. Alguma pergunta? A Leila vai falar. É que me veio assim a memória, né, que estava Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Aí eu me lembrei daquela palavra que diz assim: se creres, será salvo tu e a tua casa. Né, que os irmãos de Jesus não criam, né, que Jesus era o Messias. Né, e ali eles estavam ali reunidos, quer dizer, eles passaram a crer. Olha só, sobre isso que ela falou. O Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, não é Tiago, irmão de João. Esse Tiago que escreveu a epístola é o irmão de Jesus. E ele não creu em Jesus enquanto Jesus estava em carne. Mas depois que Jesus apareceu para ele. Ele viu Jesus crucificado. E Jesus apareceu para ele. E ele era um líder dos judeus em Jerusalém. Ele era um dos líderes de Jerusalém. O testemunho dele falou muito forte. Ele era considerado um homem justo e se tornou líder da igreja em Jerusalém. Tiago, você tem ideia, entendeu? Bem, amados, concluímos assim então a nossa primeira ministração. Alguém tem mais alguma pergunta? Não?